Fala galera, tudo bem com vocês? Muito provavelmente todos nós já tomamos algumas decisões na nossa vida que nós nos arrependemos. Ficamos nos perguntando, por que eu tomei essa decisão? O que você não sabe, muitas vezes, é que seu cérebro está trabalhando de forma confusa por causa do estresse. E hoje eu vou te explicar como o estresse pode prejudicar a sua tomada de decisão e vou trazer algumas dicas também que vão te ajudar a aliviar esse estresse e vai te ajudar a tomar melhores decisões. Quer saber como? Muito prazer, meu nome é Felipe Augusto, sou fisioterapeuta, criador do canal Motiva o Cérebro. Apertem os cintos, sem estresse e vamos decolar e bora pro vídeo. Todo mundo já tomou uma decisão ruim na vida, seja uma compra que você fez, depois falou, nossa, por que eu fiz essa compra? Já falou algo numa discussão e se arrependeu. E muitas vezes isso acaba acontecendo muitas vezes. Você tem que saber que isso é culpa do estresse. E quando nós estamos em estresse, o nosso córtex pré-frontal, que é o que regula ali as tomadas de decisões na nossa vida, eles ficam comprometidos. E quando você está sob estresse e o seu córtex pré-frontal ele está de certa forma comprometido, é quando você começa a ter algumas decisões impulsivas, você procrastina nas atividades que você precisa fazer, você toma decisões que te autodestrói, que te autossabotam. Então, você precisa saber que o estresse está por trás disso. Senão você fica só nesse ciclo, só se autodestruindo e não sabendo o que está acontecendo. E o seu cérebro, de certa forma, quando você está sob estresse, ele vai tomar algumas decisões para que aquilo te traga alguma satisfação, mesmo que momentânea, tenta fazer você relaxar. Por exemplo, você decidiu que vai começar a fazer uma dieta. E de repente você está sob estresse e você começa a comer comidas muito açucaradas, muito gordurosas, furou a dieta e não entende por quê. Porque esse tipo de alimento traz uma certa saciedade emocional, mesmo que momentânea. Por isso que muitas vezes você acaba fazendo certas compras e você acaba não sabendo por que fez essa compra, porque quando você faz essa compra é quando você de certa forma aquilo te relaxa, você já teve alguma experiência no passado. Quando você está sobrecarregado também, você tem uma maior chance de começar a procrastinar, porque você está exausto emocionalmente, está sob estresse crônico, então seu cérebro tenta adiar aquela tarefa e colocar outras tarefas, jogar videogame, ficar nas redes sociais, que momentaneamente te relaxam. Isso começa a ter impacto negativo na sua vida, porque você começa a ter problemas de concentração no trabalho, problemas de rendimento no trabalho, você não consegue produzir, o seu relacionamento, seja com as pessoas amorosas, também você vai ter mais dificuldade, porque você vai estar muito mais sensível, vai falar coisas que você se arrepende depois, você vai tomar decisões que vão acabar prejudicando esse relacionamento, a sua saúde também se prejudica, porque você começa a piorar o seu sono. O sono é tão importante que eu tenho uma playlist aqui, eu vou deixar aqui do lado, que também ele te ajuda a regular as emoções, aquilo vai trazer outros problemas de saúde. E aí você entra num ciclo vicioso. Decisões ruins, mais culpa, mais estresse, mais decisões ruins, mais culpa, mais estresse, mais decisões ruins, e você entra nesse ciclo. E vamos quebrar esse ciclo, mas antes eu quero que você, por favor, se inscreva no canal se você estiver gostando, para receber novos conteúdos. Aqui tem várias playlists sobre vários assuntos. E também deixe seu like, seu joinha, que assim eu sei que você está gostando. O YouTube também gosta disso e recomenda esse vídeo para mais pessoas. E o canal cresce e eu continuo fazendo vídeos. A primeira questão que você precisa fazer é identificar a sua fonte de estresse. Muitas vezes você entra em estresse crônico e não para. Você precisa parar, dar um passo atrás. O que está me causando? Se for, por exemplo, no trabalho. Será que eu estou sobrecarregado? Será que eu estou pegando o serviço de outro? Não estou dizendo não, só estou dizendo sim, que eu acho que eu dou conta. Será que num relacionamento eu estou sentindo que eu não tenho voz ativa no relacionamento? Eu sinto que eu não estou sendo ouvido? Será que na saúde eu estou com algum problema de saúde e isso está afetando o meu rendimento e isso entra num ciclo de estresse? Isso é muito importante você identificar, que é o primeiro passo. E aí você entra no segundo passo, que é você fazer uma compreensão sobre as suas emoções, sendo sincero com você mesmo e sabendo identificar sinais físicos. Por exemplo, palpitação no coração, estresse, sua pressão aumenta, essas coisas, você fica mais irritado, tensão muscular, dores de cabeça, que isso podem indicar sinais de estresse. Em qual momento que você sente isso? Outra questão também que vai te ajudar
muitas vezes a você render mais, seja no estudo, seja no trabalho, é você usar, por exemplo, a técnica Pomodoro, que é você fazer algumas pausas durante um tempo de atividade. Isso vai depender de pessoa para pessoa, de condicionamento naquela atividade. Então você precisa fazer pausas, porque muitas vezes você está lidando com uma tarefa importante e aquilo também aumenta seu nível de estresse e aí você não consegue dar conta daquela atividade, você entra no nível de estresse, acaba procrastinando e você entra nesse ciclo vicioso de estresse, de pouco rendimento, de tomada de decisões ruins e você fica se autoalimentando numa atitude que te destrói. Outra questão também que vai fazer você diminuir esse estresse é você ter uma escuta afetiva, seja no trabalho, seja nas relações com amizade, relações amorosas, na família. Você escutar o que a outra pessoa está falando e você colocar seu ponto de vista naquela situação. Você também colocar para fora certas coisas que estão te incomodando, porque muitas vezes nós acabamos guardando aquilo, não vou falar, vira uma montanha de neve e aquilo uma hora vai explodindo. Tem várias playlists aqui que eu falo exatamente como lidar com pessoas tóxicas, pessoas fofoqueiras, dá uma olhada lá sobre relacionamentos pessoais, relacionamentos que tem vídeos interessantes sobre isso. Buscar apoio social, criar uma certa rede de suporte, seja com amigos, seja no relacionamento, seja com colegas de trabalho, pessoas que você tenha, sejam de confiança, que você possa conversar, que você possa perguntar certas coisas, pedir certas opiniões, pedir outras perspectivas sobre aquele problema, como que você pode fazer para melhorar, ou qual a dificuldade que ele enfrentou e como que ele conseguiu resolver, isso vai te ajudar bastante. Praticar autocuidado também vai te ajudar a diminuir o seu nível de estresse, cuidar da sua saúde mental, fazer terapia, só que a saúde mental não é só fazer terapia, é também você dormir melhor, já tem playlist aqui também que fala sobre sono. Sono ajuda a regular seus níveis de estresse, você fazer exercício físico, qualquer um que você goste, não é só musculação, você pode dançar, correr, fazer caminhada, natação, algum tipo de luta. E isso é muito importante, porque fazer atividades relaxantes que não vão exigir tanto da sua mente é importante, que vai te ajudar bastante. E outra coisa que também eu já acabei falando é procurar ajuda profissional de profissionais de saúde mental, seja psicólogo, seja um psiquiatra, que eles, através daquele atendimento, vai entender a sua dificuldade, a sua demanda e vai planejar um plano de tratamento ali individual que seja para você, que isso também vai te ajudar a também regular os seus níveis de estresse. Terapia também é muito importante. Se você quer mudar seus hábitos e você tem dificuldades, que os hábitos também estão ligados ao estresse, eu vou deixar uma playlist aqui do lado com vários vídeos sobre hábitos. Dá uma olhada nessa playlist que ela tá sensacional e ela vai te ajudar bastante.